Muito bem, vamos iniciar os trabalhos da aula número 4 da disciplina Direito Processual Civil Coletivo ou Direito Processual Coletivo. Hoje vamos examinar o tema Ação Civil Pública e Ação Civil Coletiva, dois dos procedimentos classificados como ações coletivas. Iniciamos examinando então aqueles aspectos introdutórios sobre esses procedimentos. Vimos nas aulas anteriores que enfrentamos já há algum tempo, a partir do movimento constitucionalista de 88 e antes mesmo, 85, uma chamada coletivização do direito material, do direito processual. Significa dizer que há uma crescente pressão da ordem social para que o direito evolua, para que o direito socorra as situações que necessitam de atuação, de melhoria, de intervenção estatal. Isso se deve àquele fenômeno que nós chamamos da molecularização do direito. Então nós vamos de uma fase de atomização, quer dizer, uma individualização, uma partilha muito acentuada, e vamos para a molecularização, quer dizer, uma situação em que se aglutinam determinados interesses e direitos. Aqui então surgem os chamados direitos transindividuais. Veja então que sempre que há uma situação de demanda social, surgem novas formas, novas maneiras de nos referirmos a essas situações. Então os direitos transindividuais, também chamados de direitos coletivos lato sensu, são então o resultado dessa movimentação, dessa evolução. Também aqui podemos destacar os chamados direitos humanos fundamentais. Nós sabemos já, pelos estudos que fazemos, todos nós, de que os direitos humanos fundamentais, eles são também o produto deste movimento em direção ao aperfeiçoamento social, em direção à inclusão de todos no sistema protetivo forjado pela evolução humana no processo de domínio dos bens da natureza. Então esses direitos humanos fundamentais, eles vão ganhando proteção, vão se ampliando para atingir mais e mais pessoas, saem meramente de um discurso internacional, de uma teoria muito elaborada e lapidada e muito explicativa, e querem concretude, querem realidade, anseiam por participar do palco da vida, de estarem, portanto, a serviço dos seres humanos. Então, o discurso já bastante lapidado, bastante estruturado, ele agora precisa ser colocado em prática, precisa sair apenas do palco discursivo e entrar para o palco existencial. Então, aqui nós vamos observar que surgem mecanismos contemporâneos que vão trazer concreção, materialização, realidade para esses direitos. E temos então o direito processual coletivo. O direito processual coletivo, portanto, está dentro desse grande movimento de coletivização e, portanto, novas formas, novas maneiras, novas estruturas, novas razões, novos dogmas até, vão nascendo, vão surgindo produtos, portanto, desta movimentação. Isso aqui já seria até o objeto da sociologia. Então, esse direito processual coletivo, ele é dividido em dois tipos, o comum e o especial, duas categorias, podemos assim falar. O comum, aquele que se volta para a proteção do direito subjetivo das pessoas, dos grupos, da coletividade. O especial diz respeito à jurisdição constitucional, aquela jurisdição, portanto,
que garante a eficácia, a supremacia do texto constitucional. Portanto, os procedimentos voltados para a proteção constitucional estão classificados como direito processual coletivo. Então, ali você tem aquelas ações de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. E temos então aqui as chamadas ações coletivas. São essas ações, portanto, que vão assimilar essa nova realidade, vão aperfeiçoar as noções de legitimidade, de competência, de prazos, de recursos, de coisa julgada, essas questões todas que são figuras jurídicas que transitam no direito processual, aqui elas vão ter então contornos próprios, porque foram desenvolvidas para ações individuais. Então nós temos as ações individuais e temos agora as ações coletivas, justamente respondendo a essa necessidade de coletivização da sociedade para o aprimoramento pelas demandas sociais. Vamos ver então os textos legais básicos que norteiam a temática de hoje. Esses dois então procedimentos que nós vamos examinar, porque as ações coletivas elas são classificadas então como ação civil pública, ação civil coletiva, ação popular, a ação de improbidade administrativa, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção coletivo. São esses procedimentos que nós reunimos aqui, e a doutrina de uma forma geral também aponta nessa direção, no sentido de examinar esses procedimentos e compreender a sua regulação jurídica, o seu uso, a sua presença, portanto, na proteção do direito material. Então temos a Constituição como texto básico, onde estão então previstos, estão agasalhados esses direitos primeiros. Também temos daí a legislação infraconstitucional que regula esses procedimentos que vamos estudar agora. A Lei 7.347 de 85, que regula a ação civil pública, e a Lei 8.078 de 90, no seu título 3, artigos 81 a 104, regula a ação civil coletiva. Então, vejam que essa Lei 8.078 é, na verdade, um estatuto do consumidor, embora seja oficialmente chamada de Código de Defesa do Consumidor, ela já está na categoria de estatuto, inclusive por conter regras de direito processual, direito administrativo, direito processual, direito civil, direito penal, quer dizer, está dentro daquela ideia de estatuto. Vamos ver aqui a chamada teoria fundante. Primeiro vamos examinar a ação civil pública e depois vamos à ação civil coletiva. Um conceito então sobre a ação civil pública. É um tipo de ação coletiva, como já vimos inicialmente, está dentro da categoria ação coletiva, utilizada para tutelar direitos transindividuais, tutelar direitos individuais homogêneos e titular direitos individuais indisponíveis, regulada pela Lei 7.347 de 85. Esta ação civil pública, ela, quando utilizada para proteger direitos individuais indisponíveis, ela então, de uma certa forma, ela tem aqui uma dupla possibilidade de classificação, porque ela atuará então como uma ação individual, mas ainda assim tem peculiaridades que permite visualizar que ela então protege um tipo de direito que também permitiu esta evolução civilizacional, porque os direitos individuais indisponíveis são aqueles direitos que garantem bens que não podem ser negociados, não podem ser tirados dos indivíduos sob pena de retrocesso social. Então, o conceito, ele encontra divergências doutrinárias. Nós vamos observar isso, que há propostas de conceituação diferentes, mas essas divergências elas derivam da própria evolução da matéria. Essa matéria não se deixa sistematizar facilmente,
ela necessita de um esforço de pensamento, de raciocínio, de produção sistematizadora. Por isso que as divergências se apresentam. A denominação também enfrenta opiniões divergentes. Alguns têm uma certa dificuldade em conseguir aceitar que a ação civil pública, em razão da sua gênese, ela carrega então algumas peculiaridades que justificam a sua denominação. Sabemos que a ação civil pública, ela assim é nominada porque no início, quando foi pensada, a legitimidade para movimentar esse procedimento era do Ministério Público. Então o Ministério Público tinha a ação penal pública, como mantém-se a ação penal pública, como tendo o Ministério Público como legitimado para promover, em certos casos, e na maioria dos casos, a ação penal, embora tenhamos também a ação penal privada, mas vejam que, por regra geral, a ação penal é pública, portanto, de competência, de legitimidade, portanto, do Ministério Público propor esta ação. Então, essa denominação enfrenta também divergências doutrinárias, mas se fixou de uma forma bastante forte a denominação ação civil pública. Gênese e evolução histórica. A inserção, então, desta ação, desse procedimento especial na ordem jurídica brasileira, se deu em 1985 pela Lei 7.347. Ela foi então concebida e entrou para o catálogo de ações jurídicas no momento histórico em que o Brasil avançava em direção a uma nova ordem social, econômica e jurídica. E esta ordem, então, ela é formatada pela Constituição de 88. Vejam que em 85 nós vamos ter, então, aquele processo de abertura em direção a 88 com a Constituição que vai, então, brotar desse momento histórico. Então, vejam que esta movimentação, que redunda na lei de 85 a 7.347, está dentro desse grande bojo, dessa grande demanda, dessa organização social, desses grupos em luta que saem de um sistema político que já estava esgarçado pelo modelo autoritário e, portanto, avançava em direção à democracia. O significativo aumento de demandas envolvendo classes, categorias, grupos sociais, e considerando ainda a timidez de meios regulados na tutela processual civil ordinária, do CPC de 73 ainda, emergiu, portanto, a necessidade da criação de uma ferramenta que tivesse maior potência defensiva desses direitos chamados transindividuais. Então, o que temos aqui é esta situação em que torna-se necessário esse novo procedimento. Essa nova ferramenta volta-se, portanto, para a sociedade de massa, protegendo principalmente direitos e interesses protetivos do meio ambiente, do patrimônio público, dos consumidores. Então vejam que o que temos aqui é esta evolução histórica importante e relevante, protetora, portanto, dessas novas demandas de um novo tempo histórico que já temos, então, desde 88, muitos e muitos anos, décadas até, de implementação desses mecanismos. Qual é a natureza jurídica da ação civil pública? A natureza é processual. Trata-se, portanto, ou cuida-se ali no texto de examinar aspectos ligados ao direito processual, basicamente, sobre questão da legitimidade para defender os direitos, sobre a competência, qual o juiz competente, qual a justiça competente, do procedimento também, das peculiaridades referentes a esses procedimentos. Então, aspectos voltados não para a densificação de direito material,
para dizer conteúdo de direito. Oferece, portanto, instrumentos processuais hábeis para que se possa, de forma jurídica, tutelar esses direitos difusos, esses direitos chamados transindividuais, já agora numa época mais avançada. Também temos artigos nessa Lei 7.347 que voltam-se para o direito material, mas na essência a lei tem como natureza regular aspectos processuais, propor, portanto, meios processuais de proteção de direitos e que já estão previstos nos textos legais, que precisam ganhar, portanto, realidade, precisam entrar para a vida vivida, para o dia a dia das pessoas. Quando olhamos para a sociedade, observamos que a ordem jurídica muitas vezes tem falta de sintonia entre os textos normativos e a vida vivida pelas pessoas. O processo de exclusão, ele não foi superado, não obstante tenhamos direitos materiais dizendo que o direito deve ser alcançado a todos. Isso está no texto constitucional também, quando houve então esse processo de busca de maior proteção pela via da Carta Magna em 88. Então essa é a natureza jurídica desta ação, dessa lei. Finalidade, função e objeto. Aqui nós observamos, a partir da Lei 7.347, no seu artigo 1º, que estão elencados aqueles direitos que são protegidos por via desse procedimento. Vejam, o meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, qualquer outro interesse difuso ou coletivo, aqui no inciso 4, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra, a dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos, o patrimônio público e social. Então, esse elenco aqui, em 8 incisos, indica de forma muito clara que esse procedimento, a ação civil pública, regulada pela Lei 7.347, volta-se para a proteção desses bens aqui listados, aqui indicados, quando ocorrer dano a esses bens, quando ocorrer violência contra esses bens, abre então caminho, abre cancha para o manuseio da ação civil pública. Vejam que são direitos transindividuais aqui apontados. E há também uma cláusula geral aqui no inciso 4, qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Esses incisos aqui foram sendo incorporados à redação original. Vejam que esse 4 foi incorporado em 1990, o 5 em 2011, o 6 2001, o 7 incluído pela Lei 12.966 de 2014. Então notem que a ação civil pública, o seu texto legal normativo, vem também ganhando novas alterações, vem sofrendo, portanto, inserções aqui de interesses e direitos que ganham relevância e são, então, também inseridos aqui para serem protegidos por via deste mecanismo, desta ação. Qual é a legitimidade ad causa? Aqui é importante observar quem é que pode propor a ação e quem é que pode ser chamado a responder nessa ação. Então, a legitimidade ad causa ativa e a passiva. A ativa, diz o artigo 5º, tem legitimidade para propor a ação principal e também eventuais ações de natureza cautelar. Portanto, tanto a tutela principal quanto a tutela de urgência. Aqui, inicialmente, fala sobre o Ministério Público, que é, então, um órgão que tem essa atuação na defesa mais intensa desses direitos, chamados direitos transindividuais. Isso já a partir do próprio texto da Constituição, quando formata de uma maneira mais lata esse órgão, o Ministério Público. Mas há outros também legitimados, outros órgãos.
a Defensoria Pública, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, a autarquia, a empresa pública, a fundação ou sociedade de economia mista, fundação pública, e também a associação, que concomitantemente atenda a outras exigências. Vejam que no caso então da legitimidade ad causam também há uma ampliação. Inicialmente o Ministério Público, mas depois outros órgãos, outras estruturas, outros sujeitos foram aqui sendo também legitimados para poderem manusear essas ações. No caso das associações, é que há às vezes uma resistência da jurisprudência, inclusive, porque ainda sobrevive entre nós um pensamento voltado para o direito processual civil individual, um certo temor de que as pessoas agindo em grupo possam, de alguma maneira, provocar mudanças muito acentuadas. Isso paira ainda na mente, muitas vezes, dos próprios julgadores, que veem, então, que é necessário conter esses mecanismos que possam provocar mudanças de uma forma mais rápida e acentuada. Então, nesse caso das associações, o legislador exigiu ali que elas estejam constituídas há pelo menos um ano, regularmente, para poderem atuar na defesa desses direitos. E ainda devem atender aqui a questão da pertinência temática, da letra B, dizendo ali, inclua entre as suas finalidades, lá nos estatutos constitutivos, a proteção, então, desses direitos. Vejam que aqui a associação é o quê? É um tipo de pessoa jurídica de direito privado. Ela é criada na medida que os privados, as pessoas naturais, resolvam se agrupar para defenderem melhor os seus direitos. Isso não é novidade, sempre a coletivização, na verdade, que é um fenômeno que nós vimos lá no início, que provoca essas mudanças, ela na verdade está presente desde o início da organização humana. Os humanos agiam coletivamente para caçar, para fazer grandes obras, desviar rios, grandes plantações, grandes colheitas, até mesmo para fundar, criar exércitos, para poder impor determinada vontade de grupos sobre outros. Então vejam que a coletivização é uma constante na vida humana. Vejam que o Ministério Público, a Defensoria Pública, são órgãos que integram uma estrutura que é chamada de Estado. Portanto, esses órgãos, eles também ganham relevância, ganham importância a partir da coletivização. Então, isso está claro aqui quando examinamos a legitimidade ad causam ativa, essa aceitação de que os direitos, que são direitos tidos como relevantes, importantes, bens que são necessários, fundamentais, indispensáveis à vida das pessoas, eles não podem ser protegidos apenas pelo próprio titular, mas também por outros sistemas, outros mecanismos como esse que estamos a examinar. Então, eis aí a legitimidade ad causam ativa no caso da ação civil pública. A legitimidade passiva, qualquer pessoa ou ente despersonalizado pode ser chamado a responder nesse tipo de ação, porque basta ser alguém que atente contra aqueles bens que nós vimos antes. Então, se o indivíduo atentar na sua ação, no seu agir, na sua conduta, causando dano àqueles direitos, àqueles interesses que antes nós examinamos, poderá então ser chamado a responder como requerido ou como réu na ação civil pública. Vamos ver agora a questão da competência, outro aspecto importante quando tratamos de ações judiciais. Então, a Lei 7.347, no artigo 2º, e a Lei 8.078, no artigo 8.078, faltou um zero ali, no artigo 93, tratam da matéria. Nós aqui estamos examinando a ação civil pública, portanto, é a tutela coletiva de direitos coletivos. Nós vamos examinar depois a ação civil coletiva regulada pela Lei 8.078 de 90. A regra geral
é que é o foro do lugar do dano, onde se deu o dano. É ali que há, então, que estará o juiz competente para apreciar a demanda. No caso de direitos transindividuais, essa competência é absoluta, ela não pode ser afastada. No caso de direitos individuais homogêneos e direitos individuais indisponíveis, ela é relativa. Vejam que aqui a ação civil pública também pode ser usada tanto na proteção dos direitos coletivos lato sensu ou transindividuais, quanto no caso dos DIs homogêneos, os direitos individuais homogêneos, que em verdade não são transindividuais, são individuais, mas pelas peculiaridades que apresentam, são protegidos por via tanto da ação civil pública, quanto por via de ações coletivas de outra espécie. Aqui também a questão da modificação da competência, ela poderá se aplicar desde que presente as situações reguladas nesses artigos. A prorrogação, a derrogação, a questão da conexão, da continência também são figuras que aparecem aqui no direito, na ação civil pública, com peculiaridades, portanto, restritivas. Vamos aos procedimentos. Aqui fiz uma divisão dos procedimentos em administrativos e judicial. Então, aqui 2171 administrativo, 2172 judicial. Administrativos são aqueles procedimentos que não envolvem a participação do judiciário, portanto, não há um juiz examinando esse tipo de procedimento. Nós temos aqui, então, o inquérito civil, regulado nos artigos 8º e 9º da Lei da Ação Civil Pública, que permite, que possibilita ao Ministério Público uma ação mais fortalecida, com maior, portanto, potencialidade. O inquérito civil é, portanto, um procedimento que fica sob a condução do Ministério Público para apreciar, para verificar se determinados eventos que se apresentam como geradores de danos, de prejuízos às pessoas, aqueles direitos que nós vimos anteriormente, que são protegidos por essa lei, se de fato é possível ali identificar a presença dessa situação de ferimento ou de risco e, portanto, havendo elementos probatórios, vai certamente encaminhar a ação civil pública. Além do inquérito civil, também nós temos o termo de ajustamento de conduta, que é, portanto, uma forma também de solucionar o ferimento a esses direitos listados aqui nesta lei. O TAC, ele possibilita que as pessoas legitimadas, neste caso aqui apenas a de direito público, elas podem propor esses negócios jurídicos. O TAC, portanto, é um negócio jurídico que possibilita, que permite a esses entes legitimados de natureza pública fazerem certos ajustes, é um negócio jurídico que ganha depois, inclusive, condições de título que pode ser executado judicialmente, se não for cumprido. E temos também o procedimento judicial. Aqui a legislação prevê que o procedimento é aquele regulado no Código de Processo Civil, mas com algumas peculiaridades, com algumas adequações que o próprio texto legal apresenta. Então, para compreender bem esta lei da ação civil pública, é preciso fazer a leitura de todo o texto legal indicado quando iniciamos aqui a exposição. Vamos para a ação civil coletiva, que é o segundo procedimento então, que examinamos hoje, referente à ação coletiva. A ação civil coletiva é um tipo de ação coletiva utilizada para tutelar direitos individuais homogêneos, regulada pela Lei 8.078 de 90. Portanto, vejam que se trata de uma tutela de direito individual homogêneo. É chamada ação coletiva de consumo também, por vezes, quando proposta pelo Ministério Público, mas
se tem como um nome mais adequado, inclusive consta do texto legal, a ação civil coletiva, que tem peculiaridades processuais e que, portanto, não se confunde com a ação civil pública. A ação civil pública, ela tem uma preocupação de proteger direitos transindividuais de forma mais densa. E já a ação civil coletiva, ela se volta para a proteção de direitos individuais homogêneos ligados ao direito do consumidor. Aqui é importante então lembrar, no item 2.2, o direito individual homogêneo, que vem previsto de forma conceitual no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Vejam que o artigo 81 está preceituando que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e também das vítimas que eventualmente possam se apresentar nas relações de consumo, mesmo não sendo consumidora, mas pode sofrer também os efeitos dessas situações de deficiências nos produtos ou na prestação de serviço. Poderá ser exercida de forma individual ou a título coletivo. Vejam que então a proteção individual permanece, mas agrega-se aqui no caso dos consumidores essa proteção a título coletivo. Diz o parágrafo único: a defesa coletiva será exercida quando se tratar de direitos difusos, direitos coletivos ou direitos individuais homogêneos. Vejam que quando se proteger o consumidor, quando se proteger direitos difusos ou direitos coletivos estrito sensu, o 1 e o 2, nós estaremos frente a uma ação civil pública. No caso do 3, estaremos diante de uma ação civil coletiva. São, portanto, diferentes aqui os mecanismos usados para a defesa de um ou outro tipo de direito. O direito individual homogêneo, como diz aqui o inciso 3, é aquele que decorre da origem comum, portanto, que apresenta as peculiaridades quanto à sua origem, quer dizer, um mesmo sujeito passivo, uma razão, portanto, que provocou o ferimento ao direito em virtude de uma ação, de uma conduta massiva. Portanto, essa tutela coletiva dos direitos do consumidor pode ser promovida tanto por ação civil pública quanto por ação civil coletiva. Nós vamos observar que, às vezes, a ação civil pública é movimentada para defender o consumidor, quando se tratar de direito transindividual, e a ação civil coletiva para a defesa dos direitos individuais homogêneos. Aqui, vamos ainda no item 2.2.3, uma tutela coletiva de direito individual, do litisconsórcio ativo à ação coletiva. O que nós observamos aqui? O direito individual, ele inicialmente era defendido apenas pelo próprio titular. Então, cada direito ferido demandava uma ação. Se tivéssemos 20 ferimentos a direito na mesma proporção, da mesma forma, cada um proporia a sua ação. Mas é possível que se tenha, então, aqui o litisconsórcio, em determinadas situações do artigo 113, vejam ali o 113 do CPC. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, tanto no lado ativo quanto passivo, quando ocorrer o quê? Quando entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide, ou entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Então vejam que aqui, pelo artigo 113, abria-se a possibilidade das ações plurimas. Você teria, portanto, várias pessoas num polo da mesma ação, no polo ativo ou no polo passivo. Então, o litisconsórcio já revela, de uma certa forma, essa coletivização num processo embrionário. Mas vejam que aqui havia uma preocupação no parágrafo 1º, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Então,
o que se viu aqui é que o sistema de proteção individual ele está lastreado num certo modelo de fazer, de agir, tanto do momento que se conhece para dizer quem tem o direito, quanto no momento que se vai dar cumprimento à decisão judicial. E isso tudo tem então alterações quando se tem a coletivização do direito. Então vejam que a tutela coletiva do direito individual, ela também sofre esta evolução que vai dar lá na ação coletiva, que é a ação civil coletiva que nós estamos vendo aqui, e vamos ver outros procedimentos também. Mas o que eu quero destacar é isso. A tutela coletiva de direito individual é uma coisa, e a tutela coletiva de direito coletivo é outra coisa, como nós vimos inicialmente ali no primeiro tópico quando examinamos. Vejam que o CDC traz então claramente isso, lá no artigo 91, o próprio título do capítulo 2, Ação coletiva para defesa de interesse individual homogêneo. Esse é o título lá no CDC, nesse capítulo 2, que regula essa defesa do consumidor em juízo. E o artigo 91 também é claro. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Então, o que temos aqui é esse mecanismo em que a ação civil coletiva ela vai atuar na defesa dos direitos individuais homogêneos. Quais são as características que podemos destacar da ação civil coletiva? Há uma repartição da atividade cognitiva, quer dizer, reparte-se naqueles momentos em que a ação é proposta por um sujeito legitimado único, aprecia-se aquela demanda e toma-se uma decisão. Essa decisão depois ela vai servir para todo o conjunto de pessoas que também têm o direito ferido de forma comum, como dito ali. Então, essa repartição da atividade cognitiva. Há uma legitimação ativa por substituição processual. Quer dizer, então, que quem propõe a ação civil coletiva, ele substitui aquele que tem o direito verdadeiro, que tem o direito material. Portanto, nesse caso, ele está legitimado legalmente. Ele vai, porque a lei lhe autoriza a propor a ação. Ele não precisa fazer uma assembleia, recorrer a assinaturas, não precisa ter uma procuração daquelas pessoas em nome de quem ele atua, porque ele atua em nome próprio. Então, a substituição processual, salvo no caso de associação, que aí há uma necessidade de se ter o estatuto, de se aferir daí a questão temática constante do estatuto e a autorização no estatuto para propor a ação. Também a sentença é genérica, quer dizer, a sentença não vai dizer exatamente qual é o conteúdo do direito individual de cada um. Ela reconhece apenas que alguém deve e qual é o tipo de débito que existe. Então eu tenho a identificação do sujeito que vai ter que pagar, que vai ter que cumprir aquela decisão, e também tenho a decisão de que aquele direito existe. Mas a densificação do direito, a quantificação, isso será feito por via do cumprimento da sentença. Então essa divisão, nesse caso da ação civil coletiva, uma fase em que há um sujeito apenas que atua, ou legitimado, portanto, para a substituição processual, e depois os que são, então, que tiveram os direitos feridos, agora reconhecido o ferimento, eles vão buscar o cumprimento dessa decisão judicial. Também uma liberdade de adesão do titular do direito individual, quer dizer que aquele titular ele pode continuar usando a sua própria força defensiva, ele não precisa aderir à ação civil coletiva. Ele pode propor a sua ação e vai, então, utilizar toda essa estrutura de defesa do direito individual. Não é obrigado a aderir, embora seria sempre prudente, né, por uma questão de cautela. A legitimidade ad causam, aqui está no artigo 82. Quem é que é legitimado? Está aqui o Ministério Público, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública,
direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especialmente destinadas à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. Também as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que tenham, então, também esta previsão nos seus estatutos, dispensada aqui a chamada autorização assemblear para esses casos de defesa do direito do consumidor. Os requisitos da pré-constituição podem ser dispensados pelo juiz em certos casos, quando haja aqui um manifesto interesse social que é evidenciado pela dimensão do dano. Qual é o procedimento? Aplicam-se aqui aquelas regras do Código de Processo Civil com adequações. Vejam, por exemplo, que quando a ação é proposta, é preciso que se publique um edital para que aqueles que são interessados, aqueles que têm os direitos feridos, possam intervir no processo, sem prejuízo de divulgar amplamente a existência dessa ação coletiva. Também, no caso de procedência do pedido, a condenação será genérica. A responsabilidade do réu pelos danos causados é fixada apenas como existente, não se tem, portanto, o valor. Também a questão da liquidação poderá ser promovida pela vítima ou seus sucessores ou ainda pelos legitimados, lá do artigo 82. Então vejam que o CDC também tem que ser lido nesse conjunto de artigos que eu indiquei anteriormente. Nós fizemos aqui uma exposição dentro do tempo que nos é dado, porque no máximo 50 minutos que podemos fazer essa exposição, para não ficar uma exposição muito densa, e isso então vai necessitar que o aluno leia os artigos e compreenda então essa estrutura que acabamos de apresentar. Então eis aí esses dois procedimentos: ação civil pública, ação civil coletiva, cada um com suas peculiaridades para a defesa de direitos transindividuais, direitos individuais homogêneos, direitos individuais indisponíveis. Vamos então agora para a atividade de questionário, respondendo então as questões a partir lá da sala virtual. E depois vamos continuar os trabalhos com as intervenções na sala virtual e também com a síntese a partir das 16 horas. Bons estudos a todos.